Graça e paz, meus irmãos. Hoje estou aqui com a minha Bíblia na mão e hoje o assunto vai ser sobre profecia. Diz aí nos comentários já antes de começar o vídeo o que você acha que é profecia. O que você acha? Você consegue citar na Bíblia o que é a profecia? Bom, eu vou dizer aqui o que a Bíblia diz, o que é profecia. Lógico que eu vou passar um pouquinho sobre o dom de línguas e tal, porque Paulo ele sempre explica como a profecia, o dom de línguas, é superior ao dom de línguas. E a gente tem que entender o que é línguas, que a gente às vezes, muitas vezes passou tempos, anos, décadas, achando que línguas era uma coisa, né? Que era coisa estranha, coisa, né? De qualquer jeito, só vai, enrola a língua, pronto, já sai falando tudo e tá tudo certo, né? E aí você ainda atribui aos anjos. Ah, isso é dos anjos. Então ninguém pode questionar, porque é dos anjos, então se tu questionar, tá blasfemando contra o Espírito Santo. E não sabe nem o que é Espírito Santo também, né? O Espírito Santo tem a ver com a verdade. O Espírito da verdade, a Bíblia é regada falando que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que testemunha de Cristo. E o testemunho de Cristo está aqui, ó, nas Escrituras. É muito simples. Tem como a gente questionar o que é inquestionável, que é as Escrituras, a palavra de Deus, né? Então vamos lá. E aí eu vou citar, lógico, outro apóstolo que foi muito capacitado pelo Espírito Santo, né? Que foi o apóstolo Pedro. Maravilhoso. Vocês precisam ler. Eu vou trazer aqui os dois textos, eu vou lê-los e vocês vão acompanhando aí. Já peguem suas Bíblias, né? E vamos ler comigo aqui. 1 Coríntios 14, do versículo 20 em diante, eu vou passar aqui pelos dons de línguas e em seguida vou falar sobre o dom de profecia e como Paulo queria lidar com esse dom de profecia em relação ao momento onde os visitantes, pessoas que são indoutas e incrédulos, ou seja, são ímpias, não conhecem o evangelho de Cristo, não creram no evangelho, não creram em Cristo porque não escutaram a palavra de Deus, né? Porque tem uma parte que fala, se eu não me engano até foi Paulo que escreve, nos casos, como crerão se não há quem pregue, né? E como crerão se não há quem pregue e pregue a palavra de Cristo, né? Como terão fé? Fé no quê? Fé na palavra de Deus, né? E é a palavra de Deus aqui, ó. O evangelho é isso aqui. O evangelho revela o Cristo, né? Ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. Então vamos lá, meus queridos. Abram a Bíblia aí em 1 Coríntios, versículo 14. Não, capítulo 14. Versículo 20. Vamos lá? Então olha o que está escrito aqui. Irmãos, não sejais meninos no juízo, mas na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, ou seja, sejam maduros, né? Quanto ao juízo, tem um juízo das coisas de Deus, né? Na lei está escrito, ele traz a lei, o Antigo Testamento, para explicar o que era línguas. Aqui fica muito claro o que é línguas. Só nega isso aqui quem não quer ter conhecimento, ou a mente dele está fechadíssima e ele não conhece. Pode ser que Deus tenha fechado a mente dele, né? Porque o evangelho tanto se torna usado tanto para fechar o entendimento quanto para abrir o entendimento, né? Então vamos lá. Na lei está escrito, ele cita um texto de Isaías aqui. Falarei a este povo por homens de outras línguas, ou seja, idiomas. É muito claro aqui. Não tem como falar que não é outro idioma. Homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Olha isso. Ele estava falando sobre a incredulidade do povo, que a eles foi chamado. O Cristo nasceu entre eles, habitou entre eles, a gente lê ali no Evangelho segundo João. Meu, e eles não creram. A luz habitou entre eles, mas eles não o receberam. Entende? Isso é muito grave. E era para esses que Isaías estava escrevendo, né? Estava já profetizando sobre o que iria acontecer, né? Quando Cristo quando viesse e eles não iriam crer. E exatamente isso. E enfim, aí beleza, aí de sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem,
Meu Deus. Se, pois, aí o versículo 23 vai começar a falar sobre o dom de profecia. Vamos lá para o dom de profecia. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, vocês já sabem que são indoutos ou incrédulos, eu já falei para vocês, não dirão porventura que estão loucos, que vocês estão loucos, vocês se reúnem lá e começam a falar em línguas lá, blá, 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 e aí daqui a pouco entra alguém que nunca escutou sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, ele vai entrar lá, vai ver todo mundo falando lá, blá, 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 e aí o que ele vai entender? Nada. Então ele vai falar, pô, esse povo é louco, né? E hoje em dia eles achariam mais louco ainda esse povo aí que fala que línguas é um negócio meio desconexo, meio estranho, né? Mas aqui Paulo está falando sobre idiomas. Imagina, se uma pessoa, por exemplo, você é brasileiro, você está no Brasil, então a língua predominante aqui, o idioma nosso é português, a língua portuguesa. Então entra um brasileiro lá na reunião dos crentes. E aí tá todo mundo falando em outros idiomas. Um brasileiro, né, que não tem conhecimento de inglês, de japonês, de chinês, de grego, aramaico, hebraico, espanhol, ele vai entender o que você está falando? Não vai entender nada que você está falando, entendeu? Não vai entender nada. Logo ele vai considerar vocês são loucos, porque ele não sabe o que você está falando, ele não sabe nem que aquilo é um idioma, porque ele não tem conhecimento do idioma. Então a pregação, né, não deve ser feita em línguas, deve ser feita através do dom de profecia. E aí ele vai falar aqui agora sobre a profecia ser superior. Por que a profecia é superior? Então vamos lá, versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, se todos profetizarem, grava bem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Ou seja, ele é convencido por aquilo que está sendo falado, por aquelas profecias. E será julgado por aquelas profecias. E qual é o resultado dessas profecias? Tornar-se-lhe manifestos. Aí, olha o que acontece. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Do coração de quê? Do indouto e do incrédulo que entrou pela primeira vez ali na igreja, né? Ali na reunião. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, se todos estiverem profetizando, e óbvio, um após o outro, tem ordem, né? Profetizando o quê? Aquilo que revela o que está no coração daquele ímpio, daquele incrédulo. Ou seja, toda a pecaminosidade, toda a impureza. Jesus fala muito bem que do coração procede toda a maldade. Então, quando um pecador, né, que nunca conheceu o evangelho, nunca se viu deparado com a verdade, nunca a verdade bateu de frente, ele vai ser confrontado com essas profecias. Profecias é o quê? Que revela Jesus Cristo, aquele que é perfeito, imaculado, que revela toda a perfeição de Deus. Então, quando você se depara com a perfeição de Deus, você reconhece os seus pecados. Entende? É como você olhar para um espelho e você olhar para si mesmo e ver toda a sujeira que está em você, no seu rosto, estampado na sua cara. Então você vai querer se limpar. Mas se não for a profecia que revela o Cristo, não é profecia, né? Muitos usam essa palavra profecia para denotar pregações que, não, vai acontecer algo na tua vida, e tu vai acontecer isso, e a tua vida é isso, 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 isso. Não é profecia, já começa por aí que profecia é coisa que prevê o futuro. E aqui a profecia nas escrituras tem a ver com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo sempre vai revelar o coração do homem. Ou seja, a profecia tem a ver com a palavra, a pregação da palavra. E essa pregação vai fazer com que o ímpio reconheça o seu próprio pecado, vai fazer com que ele seja convencido do pecado e se prostre diante de Deus e fala que aqui nesse meio Deus está, porque Deus revela o que está no nosso coração. Porque Deus é santo e nós não somos santos, nós somos santificados após crer em Jesus Cristo, entregar nossa vida a Jesus Cristo, e Ele começa a transformar a nossa vida através da caminhada da santificação, que é o aperfeiçoamento do crente. Então,
E o que é essa profecia a gente vai entender lá em 2 Pedro. 2 Pedro, eu anotei ali, capítulo 1, versículos 19 e 21. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2 Pedro, aqui, capítulo 1, versículo 19 a 21. Olha o que Pedro, o apóstolo Pedro, escreve aqui sobre a superioridade da palavra de Deus. Olha isso. Temos assim tanto mais confiada a palavra profética, olha o que eu estava falando sobre profecia, profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em luz tenebroso, em lugar tenebroso. A gente lembra de Davi falando no Salmo 119 que luz para os meus pés é a tua palavra. Olha só, e olha o que Pedro está falando aqui. Fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, é uma luz que vai iluminando nosso coração até o reato do dia. Que dia? O dia do Senhor. Que maravilha! Isso é glorioso! Isso é glorioso! Olha o versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, olha só, a Escritura tem a profecia verdadeira, que deve ser profetizada, que deve ser proferida, né, a todo homem. Então, olha só, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não é tirado da cabeça deles, os apóstolos não tiraram da cabeça deles. Foram inspirados. E vamos ver aqui como foi isso. Porque nunca jamais qualquer profecia, ou seja, que profecia? Da Escritura, não é da cabeça dos negros por aí, não, que vai falando, é a profecia pessoal, cada um tem a sua profecia, ele vai falando e tal. É como se a Bíblia não fosse suficiente. Então tem que continuar escrevendo as profecias dessa rapaziada aí que anda profetizando por aí, e eles vão começar a escrever, entendeu? Então, vão terminar a Bíblia, eu não sei quando, acho que quando Cristo voltar, porque até lá o pessoal vai querer falar que profecia é isso aí, ficar falando da vida dos outros, revelando as vidas dos outros, daí. Até no Espiritismo isso aí é feito, né? Mas vamos lá. É, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, não é da sua vontade. Eu senti vontade de falar. Eu sinto no meu coração que eu tenho que te falar isso, irmão. Deus é na tua vida, não sei o que, não sei o que. Não, filho, não, pelo amor de Deus, cara. É isso aqui, ó. Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Que profecia? Profecia da Escritura, que a gente leu quase agora. Entretanto, homens homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo testifica de Cristo. Certa feita, Jesus fala: eu vos enviarei o meu Espírito e ele testificará de mim. Entende? Entende? Não tem como o Espírito Santo. Que Espírito Santo? Depois vai, o Espírito Santo nos revela. Mas que Espírito Santo é esse que não revela as Escrituras? Que Espírito Santo é esse? Não é Espírito Santo, meu querido. Infelizmente, você precisa ler as Escrituras para você entender o que é o Espírito Santo, qual a função dele. Ele aponta para Cristo, né? Já é uma dica aí, uma pista aí para você. Quem é Jesus Cristo? O que é a profecia? O que é a língua? Tá tudo aqui na Escritura. Tá tudo aqui, filho. Tá tudo aqui. Não precisa você ficar. Olha que interessante que em 2 Pedro, aqui logo em seguida, depois dele falar da palavra profética, que é a profecia da Escritura, né? Que é por meio do Espírito, movido pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo moveu os homens a escreverem, né, essas profecias. E logo em seguida, no capítulo 2, olha só que interessante, né? Coincidência? Acho que não, foi Deus que escreveu. Então, capítulo 2 está escrito aqui sobre os falsos mestres. Olha só, olha só. Seria bom você ler a segunda carta de Pedro. Interessante, hein? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês comentem aí. Se vocês quiserem saber mais sobre o dom de línguas. Enfim. Então, curtam, compartilhem, comentem. Se inscrevam nesse canal. Vou tentar gravar mais vídeos. Pelo menos, acho que todos os domingos, vou tentar gravar vídeos sobre assuntos assim que precisam ser esclarecidos. Eu não estou nem entrando em no idioma original, grego e tudo mais aqui, para explicar sobre profecias, sobre línguas e tudo mais, porque é muito claro, é muito claro. E eu estou pegando uma tradução aqui bem confiável quanto a isso, que é a Almeida Revista Atualizada, né? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe, fiquem com Deus. Se algo não ficou claro, por favor, comentem aí.
escrevam a dúvida de vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.